Voltei! Olá, gente! Mais uma vez aqui, passando para compartilhar, trocar com vocês aí mais um quadro Ginga Explica. Aqui nós já aproveitamos o momento, né, para compartilhar com vocês as nossas redes sociais, né, solicitar aí que vocês também nos sigam, compartilhem conosco. Aqui na TV Ginga nós temos os quadros o Ginga Pergunta, o Ginga Visita e esse quadro aqui comigo, com o Carlos Tiengo, que é o Ginga Explica, né? Mas também temos a nossa Rádio Ginga com o podcast e o nosso Gingando com o blog, né? Esses aí também com conteúdos mensais que eu trago para vocês. Nós aqui na Ginga trazemos para vocês para poder explorar um pouco esse universo do jeito brasileiro de se ensinar futebol. E falando um pouco disso, mensalmente na Ginga nós temos um tema e nesse mês de junho o tema é o capitão e a capitã do futebol, né? E aí, esse tema foi eleito, né, melhor dizendo, né, motivado por Carlos Alberto Torres, né, que lá em junho de 1970, né, conquistou o tricampeonato e imortalizou com o nosso eterno capita, né? E aí o nosso tema do mês envolve isso, trazer um pouco de um conteúdo que pode se relacionar com a atividade do capitão e da capitã. Diferentemente dos outros meses, já vou pedir para vocês aí compartilharem nas nossas redes sociais aí, nos comentários, qual o capitão ou a capitã que sempre te encantou, né? No meu caso, especialmente, eu que sempre cito o Guia, que está na produção comigo aqui, né? Falei para ele há pouco do Dunga, né? Que foi o capitão que me marcou ali quando eu era garoto, né? Na conquista de uma outra conquista mundial brasileira, o tetracampeonato. Mas também uma outra capitã, que foi a Daniela Alves, também na seleção feminina também, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, também me marcou muito também. Mas voltando aqui ao aspecto do conteúdo relacionado ao quadro do Ginga Explica, hoje vamos trazer um conteúdo associado também à nossa proposta pedagógica, a Ginga Futebol com Alegria. Mas diferente dos outros meses, esse mês a Ginga Futebol com Alegria, que é a nossa proposta destinada a ensinar futebol para crianças de 6 a 13 anos, sustentada pela pedagogia do jogo e que promove o resgate dos jogos e brincadeira com bola nos pés, nessa relação entre Ginga Explica e Ginga Futebol com Alegria, vamos trazer como a gente pode estruturar uma sessão de treinamento ou um plano de aula ao redor das matrizes de jogos. E como a gente pode organizar o conteúdo transversal, no caso o capitão do mês, com as matrizes de jogos e a pedagogia do jogo. No exemplo que a gente vai trazer, nós trazemos para vocês hoje, né, é um exemplo do plano de aula do nível azul, que está no nosso manual, que é a terceira etapa da Ginga Futebol com Alegria, da proposta pedagógica, que se chama Olha o Jogo. Então lá no nosso manual nós temos um exemplo do plano de aula, e no caso do nível azul, que é o nosso terceiro nível, porque na Ginga nós dividimos o ensino sustentado pelos níveis de ensino proposto pelo professor Júlio Garganta nas cores da bandeira brasileira. Então o nosso terceiro nível é o azul, né? O primeiro é o verde, o segundo é o amarelo, nosso terceiro é o azul e o quarto é o branco. No nível azul, que é o que nós nos referimos hoje, nós trazemos um exemplo de plano de aula. E nesse plano de aula nós temos objetivos na esfera procedimental, que é o saber fazer, na esfera conceitual, que é o saber sobre, e na esfera atitudinal, que é o saber ser. Como está na tela para vocês aí, no objetivo procedimental, temos nessa aula que o centro é aprender o princípio tático fundamental da mobilidade, que é um princípio tático ofensivo, e na dimensão técnica, treinar com bola parada e fazer a finta. Já nos aspectos conceituais, o que nós queremos ensinar sobre a modalidade é a regra do impedimento. E assim como eu disse no último mês, no último quadro do Ginga Explica, o jogo de rebatida, que está como conteúdo das primeiras partes dessa aula, como vocês vão observar, é muito legal para ensinar esse aspecto conceitual. Já
no aspecto atitudinal, é algo que se relaciona fortemente, né, Gui, com a atividade do capitão ou da capitã, que é o comprometimento. Como que eu posso me comprometer, nesse caso, para oferecer linha de passe? E como que a capitã ou o capitão também pode se comprometer para oferecer, ser a voz do treinador ou da treinadora junto aos companheiros e companheiras na equipe. Dito isso, apresentamos para vocês na tela as duas primeiras atividades que envolvem o jogo de rebatida. Mas nesse caso, o jogo de rebatida, na primeira atividade, ao invés de ser praticado como tradicionalmente um jogo de 2 contra 2, ou 2 contra 2, ou misto, é um jogo de 3 contra 3, que ocorre num campo de forma simultânea nas duas traves. Aí vocês podem adaptar o tamanho do campo, a distância, né, para que fique não tão longe. E esse jogo ocorre simultaneamente, só que ao invés de ter dois componentes, são 3 componentes. Interessante que, de acordo com o tamanho das crianças, adequarem o tamanho da meta e a distância do chute em bola parada. Na sequência, a segunda atividade, que é uma variação, os jogos, ele passa a ser um jogo de rebatida, mas um jogo de 6 contra 6. Por quê? Nós tiramos uma bola e ela, ao invés de ocorrer simultaneamente os dois lados, eles agora fazem parte de um jogo só. Então, nos primeiros 10 minutos, na parte inicial, nós temos um jogo de rebatida de 3 contra 3. Na segunda parte, nos 15 minutos, um jogo de 6 contra 6. 2 goleiros defendendo, né? Um de fora esperando e 3 atacantes. Qual que é a diferença? Como está na tela de vocês, eu vou deixar o videozinho que fica mais fácil ver. Que vocês observem, né? Primeiro, um jogo de rebatida, onde nós temos 3 contra 3, sendo que se a bola na rebatida volta para o campo, é um ataque de 3 contra 2, já com a regra do impedimento. E aí que é interessante, que nós possamos já ensinar às crianças qual o momento do impedimento. Como que o jogador ou a jogadora se coloca em impedimento. Auxiliar-os a não estar em impedimento, ou que os zagueiros e as zagueiras, os defensores, promovam o impedimento dos atacantes, mas também perguntá-los ou perguntá-las como que é a regra e como eles observam isso no jogo. A segunda atividade, eu vou colocar na tela para vocês aí, é o jogo de rebatida, como está passando, né? Só que quando a bola volta para o campo e os defensores conseguem retomá-la, eles podem ligar com os atacantes que estão do outro lado. Aí é um jogo de 6 contra 6, sendo que a equipe tem um goleiro, como vocês observaram. Ou seja, ele parte de ser simultâneo para ser alternado. Assim, o jogo de rebatida, que é um jogo conceitual, ele toma a primeira parte da aula envolvendo já os aspectos dos objetivos, que é chutar de bola parada, fazer a finta, ensinar o impedimento e o princípio da mobilidade. Além do comprometimento que pode ser observado em oferecer as linhas de passe. Passando, gente, no segundo momento da aula, né, nós temos mais 2 atividades que a gente vai chamar de timinho, que aí é um jogo de goleiro. Também são 6 jogadores, 6 crianças, 6 jogadoras, né, presentes, só que é um goleiro mais 5 na linha. Toda vez que acontecer uma bola parada, né, a reposição do jogo é feita com bola parada, exceto o tiro de meta. Que a equipe que vai repor a bola, por exemplo, ela pode escolher que tipo de bola parada que ela faz. O exceto é com o tiro de meta. Então, por exemplo, a bola saiu para a linha lateral, ela pode cobrar ela chutando direto no gol, como se fosse uma falta sem barreira. Seguindo os mesmos pressupostos que foi combinado, as mesmas regras que foram combinadas lá na rebatida no começo. Na sequência, depois de 10 minutos, nós podemos fazer também um outro jogo de timinho, mas aí sim, sem nenhum... a bola corre de forma normal do futebol, né, com forma convencional, mas um jogo de 5 contra 5 mais o goleiro. Ou seja, nós começamos com a rebatida, foi desenvolvendo as atividades, passando pelo jogo do timinho, que usa elementos da rebatida como a abertura do jogo, e terminamos com um jogo
um jogo de time que é 5 contra 5 para finalizar a aula, mantendo os mesmos números de jogadores e jogadoras. O que é interessante é que nós podemos também desenvolver e ensinar os aspectos transversais, no caso aqui, o capitão ou a capitã, que um dos jogadores ou jogadoras que pode compor a equipe, que pode fazer o rodízio, que as equipes podem ser compostas por mais de 6 integrantes na aula, que ele pode atuar como capitão da equipe e pode orientar, tanto como treinador como capitão, sendo o capitão dentro do jogo, né? Ele pode desenvolver essa atividade, ela pode fazer um rodízio entre os capitães nas diferentes atividades da aula. Por exemplo, tem 4 atividades, né? Cada criança vivencia ali, cada 2 crianças vivenciam em cada momento ser capitão da equipe. E podemos atribuir funções para esse capitão e para essa capitã. Por exemplo, organizar o rodízio do chute, organizar quem são os defensores, quem são os atacantes, e assim desenvolver neles e nelas, né, a capacidade de também poder liderar e ajudar na condução junto com o treinador e a treinadora. Vou deixando aqui no final para vocês, na tela, né, esse jogo aí do timinho e também do campinho, né, que pode ser usado nessa aula. Qual que é a diferença do timinho para o campinho? O campinho, no caso, é o jogo específico, porque nós tivemos nessa aula um jogo conceitual que é a rebatida, passamos por um jogo conceitual e ambiente específico que foi o timinho, e também podemos finalizar a aula com um jogo específico, que no caso é o campinho, que é um jogo formal, né, para as crianças, é um jogo específico. Nesse nível de ensino, que é o nível azul, é o futebol de 7, né? Então teria 6 na linha e 1 no gol, né? Então podemos usar o campinho como um jogo específico. E sendo que ele pode ter um capitão também formalizado, que esse capitão também pode ter oportunidade nos jogos, né? Nos jogos contextuais também, que são os amistosos e as competições, já poder ser uma forma de escolher o capitão da equipe ou os capitãs e as capitãs. Fico por aqui, gente, mais uma vez com o conteúdo do Ging Explica. Hoje que a gente trouxe um pouco dos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais como objetivo da aula e como isso pode se relacionar com as matrizes de jogos, né? Num caso também, num conteúdo do mês, auxiliando, né? Ou relacionando com o conteúdo, no caso, o capitão e a capitã. Novamente peço para que vocês sigam, compartilhem o vídeo, troquem, né? Discutam, ponham as dúvidas como que ficou, para a gente poder trazer sempre conteúdos novos para vocês. Muito obrigado e mais uma vez aí pela presença, pela audiência de vocês. E lembrando sempre, né, jogar futebol com alegria. Um forte abraço, pessoal.